Capítulo 75. O que é a armadura de Deus? Parte 1. Questão número 3. A verdade. Paulo disse: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Quando você conhece a verdade, não acredita em mentiras. Jesus é a verdade. João 14, 6. A verdade é isenta de mentira. João disse: nenhuma mentira vem da verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 21. A verdade é libertadora. João 8, 32. A verdade é iluminadora. Efésios 1, 18. A verdade não é enganadora. Paulo disse aos quais? Aos mensageiros de Satanás: nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 2,5. Desde que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Mais tarde, Paulo disse: quando nós recebemos a palavra de Deus, a qual é a verdade e que opera eficazmente em nós que cremos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. A verdade que salva. Paulo disse que a razão pela qual compartilhamos o Evangelho com os que ainda não ouviram é porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. A verdade é nossa força, nossa defesa. Nosso lombo está cingido com a verdade concernente a Cristo e o que Ele realizou por nós. Não trememos diante das ciladas e enganos do diabo, porque conhecemos a verdade sobre sua derrota e sobre sua autoridade anulada. Não somos intimidados ou ficamos perturbados pelas mentiras e ameaças do enganador. Nossa fé é inabalável porque temos conhecimento da verdade redentora. Capítulo 76. O que é a armadura de Deus? Parte 2, questão número 3. A justiça. Vestindo a couraça da justiça, Efésios 6,14. Agora que nossos pecados foram lançados sobre Cristo, e Ele recebeu o castigo que nós merecíamos, sua justiça foi imputada a nós, Romanos 4, 22 e 24. Ou seja, foi creditada em nossa conta. O diabo tenta nos fazer duvidar da salvação, da segurança que temos, da nossa identidade, da nossa justiça diante de Deus e da nossa unidade com o Senhor. Nós rejeitamos essas sugestões desmoralizantes porque sabemos em quem temos crido, 2 Timóteo 1,12, e que passamos da morte para a vida, 1 João 3,14. Ficamos firmes diante de qualquer tentação, provação ou batalha, com fé inabalável, porque cremos no Cristo que não muda. Nós vestimos a couraça da justiça. É assim que podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabemos que a justiça de Cristo agora é também a nossa justiça. 1 Coríntios 1,30. Satanás não nos pode tocar. 1 João 5,18. Ele pode apenas blefar. Nossa justiça é maior e mais segura do que qualquer fortaleza do diabo. Nossa velha natureza morreu e foi sepultada com Cristo. Então nós nos levantamos da morte juntamente com Ele para uma nova vida. Ele nos deu uma parte da própria vida de Cristo e riscou todas as acusações que era contra nós. Dessa maneira, Deus anulou o poder de Satanás de nos acusar de pecados e mostrou para todo o mundo o triunfo de Cristo na cruz, onde nossos pecados foram tirados. Colossenses capítulo 2, versículo 12 ao versículo 15. As armas da justiça. É por isso que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Nós marchamos adiante na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Não admira que sejamos vencedores. A vitória que o capitão da nossa salvação, Hebreus 2,10, comprou e pagou, sacrificando sua vida por nós, é nossa vitória também. Ele derrotou o inimigo, levando por nós, ou derrotou o inimigo, levantando-se dentre os mortos. Sabendo disso, nenhuma das armadilhas e falsidades do diabo pode tirar nossa estabilidade ou nos exasperar, porque não ignoramos seus ardis. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11.
vestimos a couraça da justiça de Cristo. Estamos armados contra as acusações do inimigo. A armadura de Deus nos capacita a ficar firmes contra as ciladas, enganos, falsidades, ameaças vazias, fraude, mentiras do diabo. Efésios 6:11. Como um crente pode imaginar que demônios poderiam exercer poder em sua vida? Nunca! Cristo é a nossa vida. Colossenses 3:4. Cristo foi feito justiça. 1 Coríntios 1:30. A justiça é a nossa couraça. Efésios 6:14. Com Deus, nós somos justos. Capítulo 77. O que é a armadura de Deus? Parte 3. Questão número 3. A paz. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6:15. Uma outra tradução da Bíblia diz algo assim: que o calçado em seus pés seja o Evangelho da Paz, para que possam dar passos firmes. O notável comentário de Adam Clarke, de 1831, diz: as grevas de metal, Salmo 17:6, para proteger os pés dos soldados, 1 Samuel 17:6, para proteger os pés do soldado, eram consideradas essenciais nas armaduras antigas. Se as pernas ou os pés fossem feridos, os soldados não podiam ficar em pé para enfrentar o adversário, nem persegui-lo se estivessem vencendo, e nem fugir caso levasse a pior na luta. Os pés formosos dos mensageiros de Cristo. Paulo fala dos pés dos mensageiros do Evangelho, citando Isaías: quão suave ou formoso são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías capítulo 52, versículo 7. Antes da saída do Egito, foi ordenado ao povo de Israel que comesse a Páscoa com os calçados nos pés. Êxodo 12:11. Para mostrar que estavam preparados para a jornada. Jesus disse aos discípulos que calçassem suas sandálias. Marcos 6:10. Prontos para sair e anunciar o Evangelho por todo mundo e a toda criatura. Marcos 16:15. Os crentes são como soldados, marchando e anunciando o Evangelho da paz no mundo sem esperança. Eles precisam ter os pés bem calçados, protegidos contra as armadilhas e pedras pontiagudas no caminho, escondidos ali pelos agentes do inimigo. Se eles caem, podem se ferir gravemente, talvez ficando incapacitados para a batalha. Calçados para a missão. Paulo disse: tendo cingido os vossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. A palavra preparação é entendida como significando que o crente está pronto para testemunhar de Cristo. Quer dizer, firmeza e prontidão daquele que crê no Evangelho suficientemente para recomendá-lo a outros. Paulo enfatiza que a armadura do crente deve incluir pés fortemente protegidos, porque a ordem deles é sair, como Jesus disse, pelos caminhos e valados, compelindo-os, isto é, os não convertidos a entrar. Lucas 14:23. O historiador Josefo escreveu que os soldados, sob as ordens de Alexandre o Grande, o Grande e Júlio César, calçavam pesadas botas militares, com costuras grossas e reforçadas com pregos pontiagudos para assegurar firmeza e boa aderência. O triunfo na batalha dependia dos soldados estar bem calçados para marchas de longa distância sobre terrenos duros e traiçoeiros. Lembre-se, estamos falando sobre vestir toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas, mentiras e enganos, fraudes do diabo. Paz ao invés de perversão. Esse capítulo trata do Evangelho da Paz. Os crentes só podem ter paz quando conhecem a verdade sobre a redenção. Só então eles podem ficar firmes contra as acusações mentirosas de Satanás. Com seus pés firmados na sólida rocha da fé em Cristo, os crentes sabem que foram reconciliados com Deus, 2 Coríntios 5:18, e que a palavra da reconciliação lhes foi dada, 2 Coríntios 5:18 e 19. Seus pés estão calçados com o Evangelho da Paz. Eles são justos para com Deus e podem permanecer diante dele sem o senso de pecado, medo, culpa ou inferioridade. Colossenses 1:22 e 1 Tessalonicenses 3:13.
Estando em paz, os crentes não podem ser abalados pela astúcia incriminadora do diabo. Paz por meio da reconciliação. Paz é saber que cada pecado já foi pago, que Cristo já recebeu todo o castigo na cruz e que agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Paz é saber que Cristo, o capitão da nossa salvação, nos resgatou das trevas e do reino de Satanás e nos transportou para o reino do Filho amado de Deus, que comprou nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Colossenses 1:13 e 14. Paz é saber que a morte de Cristo na cruz proporcionou a paz com Deus para todos nós, pelo seu sangue, incluindo você e eu que estávamos afastados dele. E agora ele nos trouxe de volta para a presença de Deus como seus amigos, pela morte de Cristo na cruz. Agora ficamos firmes, sabendo que não existe mais nada contra nós, sendo a única condição que creiamos plenamente na verdade, convicto das boas novas de que Jesus morreu por nós, nunca nos apartando da confiança nele para nos salvar. Essa é a notícia maravilhosa que está sendo espalhada pelo mundo e nós temos a alegria de compartilhá-la a outros. Colossenses 1:20 ao 23. Nunca nos apartando da confiança nele. Esse é o segredo. Esse é o Evangelho da Paz. Preparados para seguir a paz. Para levar essa mensagem de paz no mundo dominado por principados e poderes das trevas, e para ficar firme contra as ciladas do diabo, os crentes precisam ter os pés bem calçados para a caminhada. Tem que estar protegidos contra as armadilhas e as acusações pontiagudas do diabo, que desanimam, incapacitam, ferem, intimidam ou enfraquecem o ministério.